Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu trago para vocês uma nova lista. Dessa vez eu separei aqui para vocês alguns livros de mistério, com muito mistério, e que podem ser lidos em um dia, ou assim de um dia para o outro. Aquele tipo de livro que vai te fazer devorar a história, você não vai conseguir parar antes de chegar ao final. Pelo menos foi isso que aconteceu comigo durante todas essas leituras. O primeiro livro que eu separei para mostrar para vocês é o livro O Bebê de Rosemary, do autor Ira Levin, publicado pela Dark Side, nessa edição maravilhosa. Essa é uma história clássica de terror, já foi adaptado para o cinema, também se transformou num filme clássico, cheio de suspense, de mistério e muita tensão. Aqui a Rosemary é uma jovem recém-casada, ela se casou com o homem da sua vida, um homem que eu não concordo, que eu não aprovo esse casamento, mas ok, se ela tá feliz é o que importa, né? Então o casal consegue morar no prédio que eles sempre desejaram, né? Desde que eles planejavam morar juntos, se casar, eles tinham a intenção, a vontade de morar nesse prédio e conseguem morar exatamente nesse local. É um prédio antigo, bem requintado, que pessoas famosas já residiram ou ainda residem ali, pseudo-famosos, pseudo-celebridades. A Rosemary é uma pessoa muito caseira, muito pacata, tranquila, ela fica na dela, e um casal de vizinhos ali do apartamento ao lado, dois idosos, acabam se aproximando dela. Ela fica meio receosa no começo, porque ela não quer muito contato, mas por serem tão gentis com ela, tão amáveis, ela acaba se abrindo e deixando essas pessoas fazerem parte da sua vida. Ela vai realizar o grande sonho do seu coração, que é engravidar. Ela finalmente está grávida do seu primeiro bebezinho, só que essa gravidez vai se transformar num verdadeiro inferno na vida da Rosemary. Ela não imagina o que vem pela frente e a gente vai acompanhar isso juntamente com ela. É sinistro, é medonho tudo que vai acontecer durante a gravidez, e o final desse livro é bem impactante também. Eu já citei na resenha que eu fiz algum tempo atrás, assim que eu li esse livro. Esse livro não é recomendado para mulheres grávidas ou que pretendem engravidar no futuro próximo. Vai deixar a pessoa muito abalada. Eu fiquei abalada com essa história, é forte. Não é um terror assim, mas ele é aterrorizante de uma forma psicológica. Então, se você está grávida ou pretende engravidar, passa longe aqui dessa história. Mas é uma história cheia de mistério que vai te fazer grudar nas páginas. A narrativa é super fluida e você não vai conseguir parar até chegar ao final. Outro que aconteceu comigo a mesma coisa é o livro Carrie, a Estranha, do Stephen King. Eu já tinha assistido o filme, né? Esse livro foi o primeiro livro lançado pelo King no ano de 1974. Ele já foi adaptado algumas vezes para o cinema, eu assisti duas versões. E é uma história bem impactante também, bem chocante, com muito mistério. A Carrie é uma jovem de 16 anos, é uma menina muito triste, muito acanhada, porque ela sofre muita pressão dentro da sua própria casa. A mãe é uma fanática religiosa, então ela impõe coisas absurdas à menina. Como se não bastasse, ela sofre bullying no colégio, ela sofre muito com risadas, com desdém dos seus colegas. Na verdade ela não tem colega nenhum, ela não tem amigo nenhum, porque todos só fazem rir dela, porque ela se veste de uma forma diferente, ela age de uma forma diferente, tudo por conta da criação que ela teve. Então a Carrie vai nutrindo o seu coração com ódio, com amargura, com rancor por toda essa situação em que ela é obrigada a viver. E o que ninguém sabe é que essa menina tem um poder sobrenatural, um poder paranormal, e ela vai usar esses seus poderes justamente no baile do colégio. Ela vai arquitetar uma vingança assim diabólica, uma vingança mirabolante, que é uma das vinganças mais famosas do cinema, da literatura. É sensacional. As descrições aqui desse livro são impecáveis, eu gostei muito mais do livro do que dos filmes ainda, e é super fininho também, você lê numa pegadinha só. Um livro que não poderia deixar de entrar nessa lista é o meu livro favorito do Harlan Coben, o livro 6 Anos Depois. É um livro recheado de mistério. É uma história de amor, assim, mas um amor que não deu muito certo, porque assim, muitos personagens do Harlan Coben são homens muito apaixonados. Eu sempre reparei nisso. Então, seus personagens masculinos são homens românticos, homens apaixonados. E aqui acontece exatamente a mesma coisa com o Jake. O Jake
conhece a Natalie em um verão, em uma espécie de um acampamento para artistas, para escritores. Os dois se apaixonam imediatamente, eles vivem ali alguns meses de intenso amor, de intensa paixão, até que do nada a Natalie chega para ele e termina o relacionamento, dizendo que ela vai se casar com seu ex-namorado. O Jake fica arrasado, ele não entende o que pode estar acontecendo, mas ele respeita a vontade da sua amada. Ela pede para que ele nunca mais a procure, para que ele nunca mais se aproxime dela. Ele vai respeitar mesmo com o seu coração partido. 6 anos depois, ele vai ficar sabendo que o marido da Natalie acabou de falecer. Então ele acaba comparecendo ao velório para acompanhar ali a mulher que ele ainda ama, mas ele tem um choque muito grande porque ele acaba vendo que a mulher, a viúva, não é a Natalie. Então ele fica desesperado, tentando entender o que aconteceu esse tempo todo, porque ele acreditava que ela tinha se casado com esse homem, o Bob, e a partir de agora a sua vida vai viver em função de descobrir o que realmente aconteceu, e ele vai perceber também o quanto é difícil procurar por uma pessoa que não quer ser encontrada. Esse livro é insano, o ritmo dele, eu li em um dia também, assim, foi coisa muito rápida, não tinha como parar, não tem como parar até você chegar e desvendar todos esses mistérios juntamente com o Jake. Maravilhoso, sensacional. Outro que assim te deixa assim de cabelo em pé, assim de queixo caído com a velocidade da história é o Sem Saída, do autor Taylor Adams. Esse livro foi adaptado para o cinema há algum tempo atrás. Eu já assisti, ano passado eu acho, assisti o filme também, está tão bom quanto o livro. Aqui nós teremos a Derby, ela é uma jovem universitária, ela está desesperada porque no meio da noite, uma noite com uma nevasca muito intensa, ela precisa pegar a estrada urgentemente porque a sua mãe acabou de ser internada, está em estado gravíssimo e ela precisa chegar até a cidade da sua mãe assim o quanto antes. Só que por conta da nevasca, ela acaba ficando presa em uma espécie de estacionamento coletivo, de uma área de descanso na estrada. Então ela para nesse lugar, não tem sinal de telefone, não tem sinal de internet. Algumas outras pessoas já estão ali também se resguardando do temporal ali, da tempestade de neve. A Debbie vai ficar muito assustada, chocada, aterrorizada quando ela vai até o lado de fora no estacionamento para tentar um sinal de celular e acaba se deparando com uma criança presa em uma gaiolinha dentro de uma van. Ela fica em estado de choque, ela não sabe o que fazer, ela não pode perguntar para nenhuma daquelas pessoas de quem é aquela van, a quem pertence aquele veículo, porque ela sabe que ela vai estar correndo perigo também. Então ela vai agir naturalmente, tentar agir naturalmente para descobrir de quem é aquele veículo e tentar salvar essa criança. O ritmo dessa história é alucinante, é indescritível, você vira as páginas assim como se nem percebesse de tão intensa que é, de tão fisgada que você vai ficar aqui nessa leitura. Eu devorei esse livro, foi uma leitura maravilhosa, eu ainda indico muito. E ainda hoje, depois de tantos anos que eu finalizei essa leitura, tem alguns leitores que chegam para mim no Instagram perguntando: Ju, o que acontece no final? É isso ou é aquilo? A Derby fez isso ou a Derby não fez isso, sabe? Eu acho muito engraçado, mas eu tento responder todo mundo da melhor forma. Mas é um livrão com um mistério, com suspense do início ao fim. Temos um YA aqui nessa lista também, o livro Mentirosos, da autora E. Lockhart. Esse livro eu li faz bastante tempo, ele tem um plot twist assim que explode a cabeça do leitor lá no final, que é inacreditável também. Aqui nós vamos conhecer uma família, a família Sinclair. É uma família de milionários, eles são perfeitos aos olhos de todos, só que dentro da família as coisas são diferentes. Eles estão falindo, estão decadentes, mas eles não querem perder a pose, não querem perder o glamour. Todos os anos eles se reúnem numa ilha particular do patriarca ali dessa família, né? Suas 3 filhas e os seus respectivos filhos. Então os primos, os jovens, se criaram ali com esses encontros nos verões entre os primos e um amigo de um deles que também acabou fazendo parte da família, parte dos verões da família. Eles são tão unidos que eles acabaram se auto-intitulando de Mentirosos. Durante um desses verões, a Cadence, a neta mais velha, ela vai sofrer um acidente gravíssimo. Então, por 2 anos, ela vai ficar com a memória afetada, ela vai sofrer com muitas dores, com uma depressão profunda. E quando ela decide finalmente voltar para a ilha depois do ocorrido, as suas memórias pouco a pouco vão voltando, o que vai deixando-a transtornada, desnorteada. Ela vai ficando sem chão quando ela vai descobrindo o que realmente aconteceu naquele verão. E ela tem a atenção da sua família, dos familiares todos ali ao seu redor, porque eles sabem que ela está enfrentando esse momento difícil já há bastante tempo.
mas quando toda a verdade vem à tona, é extremamente chocante, é surreal. Quando a gente descobre também o que aconteceu naquele verão, é algo assim... Meu Deus, ele explode a cabeça literalmente. E o mistério só vai aumentando e faz com que a gente queira chegar até o final o quanto antes. É de devorar também. Super fininho, dá pra ler rapidinho. Um livro que eu li também, assim, nesse mesmo ritmo insano, é o livro Confissões, da autora japonesa Kanai Minato. É uma história de vingança, suspense e muito mistério. A professora Yuko tem certeza de que os seus alunos mataram a sua filhinha de 4 anos. Aquela criança era a vida dessa mulher, então ela não se conforma com aquilo, ela não aceita que os seus alunos, alguns deles pelo menos, tenham tido uma participação na morte da criança, então ela decide se vingar. Especificamente de 2 desses alunos que ela acredita que tenham tido uma participação maior. Então ela vai arquitetar uma vingança mirabolante, algo surreal que eu nunca tinha visto, algo parecido assim. É chocante e essa vingança vai acabar afetando ou pode afetar a escola inteira, o colégio todo ali com as suas atitudes e as suas ações. Porque ela acaba pedindo demissão da escola, mas um pouco antes de sair definitivamente é que ela vai pôr em prática esse seu plano diabólico. É surreal de tão bom esse livro, eu amei demais. Já li outro livro da autora que também é tão bom quanto. Infelizmente o último livro dela eu não consegui ler porque eu não gostei, mas esse daqui eu recomendo muito. Sempre Vivemos no Castelo é um livro clássico de terror da autora Shirley Jackson. Eu conheci essa autora através desse livro, por enquanto é o único que eu li dela, mas eu amei a narrativa dessa autora, eu quero muito ler os outros livros dela. Essa história também foi adaptada para o cinema, tem um filme que eu quero muito assistir, eu não sei porque que eu já não assisti até agora. A trama é ambientada em 1962, com personagens muito peculiares. Aqui a narradora da história é a Mary Cat, uma jovem de 18 anos. Ela é uma jovem muito excêntrica, bem peculiar também. A sua irmã mais velha foi acusada de matar grande parte da sua família. Hoje em dia são apenas 3 membros da família que residem em uma mansão ali no campo. A Mary Cat, a sua irmã mais velha, a Constância, e um tio delas. Tempos atrás a família era composta por 7 membros, mas quando alguém colocou, né, uma dose letal de arsênico no açúcar, sobraram apenas esses 3 membros ali da família. A irmã mais velha, a Constância, foi acusada do crime, mas ela foi inocentada logo em seguida, mas os habitantes ali do vilarejo não acreditam na sua inocência e ainda a tratam com muita hostilidade, e a Mary Cat vai fazer de tudo para defender a sua irmã, então ela peita qualquer um que queira falar qualquer coisa da sua irmã, e a relação entre eles e os moradores do vilarejo é muito diferente também. Essa história é cheia de mistério, porque até a narrativa dela é diferenciada, mas me prendeu muito, eu li em poucas horas também, eu não larguei, do início ao fim foi numa pegada só a leitura desse livro, porque é instigante, é viciante, você fica assombrado com as situações, com as ações aqui da história. Ela é bem sombria, mas o final assim é muito bom, eu gostei dessa história do início ao fim. Tarântula, do autor francês Thierry Junquet, é o livro que deu origem ao filme A Pele que Habito, um filme do Almodóvar, com o Antônio Bandeiras no papel principal. É um dos meus filmes de suspense favoritos. Ele tem um plot twist assim maravilhoso, assim sensacional. A história aqui é dividida em 3 partes. Ela é um pouquinho diferente do filme, porque no filme a gente tem o baque assim de uma vez só, lá no final, o impacto. E aqui o autor vai nos contando a história, mas jogando pequenas pistas, então o leitor mais atento vai conseguir captar as nuances ali dessas pistas e vai conseguir chegar ao final sem que a surpresa seja tão grande assim como foi no filme. O livro é minúsculo, é bem pequenininho, então em algumas horinhas você consegue devorar. Aqui a trama gira em torno de um cirurgião plástico, um homem muito renomado, um médico muito premiado. Ele é casado com uma mulher muito bonita, muito exuberante, que ele exibe nas festas, nos eventos sociais. Mas na realidade, essa mulher é prisioneira desse homem, o Dr. Richard. Ela vive dentro da sua própria casa, na mansão da família, mas ela vive trancada dentro de um quarto. Ela tem todo o luxo disponível ao seu alcance ali, só que eles se comunicam através de um interfone e ela fica literalmente presa o tempo todo. O marido tem alguns desejos obscuros, algumas fantasias assim bizarras,
bizarras, e ele faz com que a sua mulher realize essas fantasias dele, coisas bem esdrúxulas. E essa é uma parte da história. E tem também uma segunda parte dessa história, que eu nem vou citar aqui, mas é uma história de sequestro também, bem bizarra, bem aterrorizante, aflitiva, agonizante. E os mistérios vão aumentando nas três histórias que parecem desconexas, mas quando a gente consegue solucionar o mistério, quando essas três histórias se encontram, aí é explosão para todo lado também. Porque é incrível, a cabeça desse autor é maravilhosa, eu amei essa história, tanto o livro quanto o filme. Eu acho que o filme um pouquinho mais que o livro até. Ex-Mulher, da autora Tess Stimson, não é um livro tão pequenininho, mas ele vai te fazer devorar as páginas com toda certeza. Deixa eu ver quantas páginas tem, 300 páginas. Mas você vai devorar de um dia para o outro, assim, sem sombra de dúvida, porque é mistério e suspense do início ao fim também. Aqui nós teremos uma trama de um triângulo amoroso, um assassinato e duas únicas prováveis suspeitas: a atual esposa e a ex-mulher do Andrew, que acabou sendo assassinada em uma festa de família. Essas mulheres vão ser encontradas ali próximo ao corpo, a faca ensanguentada ao redor delas, as duas sujas de sangue, e o mistério central da história vai ser descobrir quem matou o Andrew. A gente vai conhecer em pormenores o lado de cada uma dessas mulheres. A ex-mulher, ela atormenta a vida da família atual do seu marido, né, do Andrew, atormentava muito e não se conformava, mesmo com alguns anos tendo se passado, ela nunca se conformou por ter sido largada, e logo em seguida o marido já ter uma nova família, tem até um novo filhinho. E aqui a polícia vai colher muitos depoimentos de todos os envolvidos ali naquela festa, todos os convidados que estavam presentes no local que aconteceu esse crime. Então a história vai te prendendo assim do início ao fim, e o final assim acabou comigo, porque eu não imaginava de jeito nenhum. A autora me pegou direitinho e eu amei ter tido essa sensação de ser feita de boba aqui nessa história. Por último, mas não menos importante, um livrinho que também é pequenininho, que você vai devorar com certeza, é o livro Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo. Recentemente, eu acho que ano passado, a Netflix lançou o filme aqui baseado nessa história. Eu não curti muito o filme, mas esse livro aqui é muito bom e muito envolvente. Personagens misteriosos, psicologicamente abalados. A gente vai acompanhar um casal de namorados. Eles estão em uma viagem, eles estão dentro de um carro fazendo essa viagem, onde o Jake está levando a sua namorada para conhecer os seus pais. A namorada do Jake é a narradora aqui dessa história, e ela entra no carro já contando pra gente, pros leitores, que ela está pensando em acabar com tudo. E a gente vai tentar entender o motivo dela querer terminar tudo com o Jake, e vai tentar ver o lado dele também. E o mistério só vai aumentando, você tenta entender por quê. A família dele é uma família bem peculiar, são pessoas muito misteriosas, muito esquisitas também. E aquela tensão vai aumentando. Todas as situações narradas aqui são muito tensas, vai te deixando com os nervos à flor da pele, você quer entender o que está acontecendo. E quando chega no final, o autor faz assim na tua cabeça, porque ele joga uma bomba no teu colo, assim, literalmente. Quando você descobre a moral da história, o plot twist aqui é sensacional, e você chega a dar um berro, porque é surreal quando vem a bomba no nosso colo. É uma história muito boa e eu indico demais também. Pronto, finalizamos essa listinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me conta se você já leu algum desses livros, se ele foi uma leitura super fluida, super rápida e viciante para você também, assim como foi para mim. Se você gostou dessa lista, compartilha com seus amigos que também gostam de vídeos com listas de livros assim, livros de mistério e suspense, para serem lidos rapidamente. Não esquece de deixar o seu joinha nesse vídeo e se inscreve aqui embaixo caso você ainda não seja inscrito. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!